aí galera, Wesley aqui chegando com mais uma videoaula, a quarta sobre HTML básico. Hoje a gente vai ver aí como que a gente trabalha com itálico, negrito e sublinhado, tá? E alguns outros comandinhos aí bem interessantes. Então, para quem não conhece aí o Web Videoaulas, tá? Então acessa lá wesdesign.com.br/va, vocês vão encontrar lá várias videoaulas, tudo relacionado a design, que vai ajudar bastante aí, principalmente quem está começando. Então na aula de hoje, vou abrir aqui meu bloco de notas, aí a gente vai ver como que a gente coloca um texto em negrito, itálico e sublinhado, certo? Então eu vou montar rapidamente aqui a estrutura básica, tá? HTML, head, o title da página, vou dar o nome de estilos, fecho o título, fecho o head, abro o body, fecho o body, fecho o HTML. Pronto. É bem fácil trabalhar com esses estilos. Então eu vou dar 3 exemplos. O primeiro vai ser um texto em negrito, tá? Então esse texto está em negrito. Para não misturar o navegador, eu vou dar uma quebra de linha nesses textos. Então esse texto está em negrito, este texto está em itálico, quebra de linha, e este texto está sublinhado, está em negrito. Bom, então BR aqui apenas para quebrar a linha lá no navegador. Então como que a gente deixa um texto em negrito, né? Um texto ou uma frase. Nesse caso eu vou deixar a frase inteira. Então o negrito a gente representa pela letra B, né? Dentro do sinal de menor e maior, e para fechar, /B, certo? Então eu inicio a tag B do negrito antes do texto que eu quero e fecho depois do texto negrito aqui no meu caso, certo? Então é bem simples de trabalhar aí com os estilos. Para deixar um texto itálico, como que a gente faz? A letra I, certo? Então eu abro antes do texto e fecho onde eu quero que encerre o itálico, /I. E para terminar, o sublinhado, que a gente representa pela letra U. Então abro aqui e fecho no final da palavra sublinhado. Só para ressaltar aqui, o B ele também pode ser representado pela tag strong, certo? Então o negrito pode ser B ou strong. O itálico pode ser o EN também. Então se trocar o I pelo EN, também vai deixar o texto itálico. Eu optei por usar o B ou I, porque esses é o que eu mais utilizo. Então vamos lá, vou salvar aqui, arquivo salvar, vou dar o nome de estilos, vou salvar dentro da minha área de trabalho, estilos.html, salvei, apareceu aqui, vou abrir. Tá aí, ó. O título da página é estilos, a primeira frase está totalmente em negrito, a segunda em itálico e a terceira está sublinhado. Então é bem fácil a gente trabalhar com esses estilos. Se eu quiser deixar apenas uma palavra, você abre a tag em questão antes da palavra. Então eu vou deixar só a palavra negrito e negrito. Então eu vou abrir aqui a tag B, BR não, B. Então eu abro a tag B de negrito antes da palavra negrito e fecho depois dela. Eu vou fazer isso com todas as frases aqui. Então itálico aqui, sublinhado aqui. Isso. Então apenas as palavras vão ficar com o estilo. Então apenas a palavra negrito ficou destacada, a palavra itálico ficou inclinada e o sublinhado ficou com risco embaixo, certo? Se eu quiser deixar um texto com várias formatações de estilo, então este texto está com negrito,
Qual não? Em negrito e itálico. Por exemplo, como que eu faço isso? Eu coloco a tag aqui B, que é o de negrito, e o I, que é de itálico. Não esqueço de fechar no final da frase. Fecho o B, fecho o I e vou salvar para vocês verem. Salvei, tá aí, ó. Então este texto está em negrito e itálico. E vice-versa, tá? Pode ser negrito com sublinhado, itálico com sublinhado, que é a mesma coisa. É só abrir a tag e fechar depois da palavra. Vou ver quanto tempo eu tenho aqui. Tenho 5 minutos. Vou explicar aqui rapidamente alguns outros comandinhos bem interessantes. Então a gente também tem a tag big, tá? De grande, que serve para deixar o texto um pouco maior. Texto maior. Big. Certo? Vou explicar outra aqui que é small, que é texto menor. Por enquanto é só. Vou salvar e atualizar aqui para vocês. Então, se vocês dar uma olhadinha aqui, a palavra texto maior está um pouco com um tamanho um pouco maior do que as demais, certo? E a texto menor um pouco menor. Então, a quantidade de bigs aqui que eu utilizo, ela também interfere, tá, no resultado. Então, se eu colocar 3 bigs, ele vai aumentar 3 vezes, certo? Então, a quantidade que você abre de big, você precisa fechar depois do texto. Então, eu coloquei mais 2 bigs, ficou um pouco maior ainda, certo? É a mesma coisa do small. A gente tem outros também, como o sup. Vou acrescentar um texto na frente, texto sobrescrito, fecho sup, quebra a linha, texto, e a gente tem o sub, que é de subscrito, texto subscrito, BR também. Então o sub serve para deixar o texto um pouquinho acima da linha e o sub o texto um pouco abaixo da linha. Então vou salvar aqui e dar uma olhadinha aqui no navegador. Então o texto sobrescrito ele subiu um pouco e o texto subscrito ele desceu um pouquinho da linha. Então esses são alguns comandinhos em HTML que vocês podem utilizar para estar aí formatando o texto de vocês. Dê um pouquinho mais de atenção nesses 3 primeiros, que é o que a gente mais utiliza, tá? Que é o negrito, letra B, itálico, letra I, sublinhado, letra U. Então esse foi o conteúdo da aula de hoje e a gente se vê na próxima videoaula sobre HTML básico. Então vou ficando por aqui e até mais. Fui!